Olá, olá, nobre causídico, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo. Eu vou mostrar algumas deficiências que você pode ter na sua advocacia que está impedindo você de alcançar uma lucratividade maior na sua advocacia criminal. Às vezes são problemas que você talvez não enxergue e que podem estar travando a sua advocacia. Eu vou falar sobre uma questão prática que eu vivenciei e aqui agora eu quero compartilhar com você para que você olhe para isso e você corrija, caso esse seja um problema que você pode estar enfrentando, tá? Então são situações que eu vou pontuar aqui na aula de hoje que você pode corrigir para arrumar o curso da sua advocacia, para que você consiga começar a prosperar, tá? Então são deficiências aí que você pode ter. E se você está com esse sintoma aí de não conseguir cobrar bem um contrato de honorários, pode ser que você esteja enfrentando esses problemas e durante essa aula hoje eu vou te mostrar a solução, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, sou advogado criminalista, atuo na área há mais de 13 anos e tenho o projeto aqui de compartilhar conhecimento prático da advocacia criminal para que você possa atuar com segurança, possa pegar qualquer caso sem nenhuma restrição, sem nenhum medo, sem nenhum receio, que você vai saber exatamente o que fazer e como fazer. Além disso, eu sou mentor na Academia Criminalista de Elite, que é a minha comunidade. Eu chamo lá os membros de advogados de elite. Tá vendo a mira aqui? A mira é referente ao sniper. O sniper, mesmo estando longe, ele dá um disparo e ele é certeiro. Milimetricamente, ele é cirúrgico no disparo dele e ele acerta o alvo. E eu quero que você se torne um advogado de elite. Quem que é esse advogado? Advogado que ele acerta o alvo, que ele é preciso quando vai atuar. Ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer, qual tese argumentar, com quem falar. Ele é um advogado de elite, ele é preciso nos atos dele. E lá os membros da Academia Criminalista de Elite, eu carinhosamente os chamo de advogados de elite, porque eles são advogados prontos, preparados para enfrentar qualquer tipo de problema. Lá na Academia Criminalista de Elite, é uma comunidade que você pode fazer parte também, tá? A nossa comunidade é no WhatsApp, todos os membros estão lá, e essa comunidade no WhatsApp, ela serve para tirar dúvida dos membros. Se você eventualmente não sabe o que fazer em um caso, está com uma dúvida, coloca lá. Professor, eu não tenho nenhum caso, mas quero adquirir experiência. É só estar lá na comunidade também. Porque às vezes você não está atuando, mas tem outros colegas atuando numa rotação muito alta, levam para lá vários problemas práticos que às vezes não é o seu problema porque você não está atuando. Mas você vê o problema dele, vê a solução que a gente vai propor, ou eu ou um colega mais experiente, e com isso você cria o quê? Experiência. Quando esse problema se apresentar para você, você vai saber exatamente o que fazer e como conduzir essa situação. Por quê? Porque você está inserida numa comunidade com vários membros perguntando e indagando. Enfim, lá é a comunidade destinada para você criar experiência e alavancar sua advocacia. Além disso, ao fazer parte da comunidade, você ganha acesso também a um curso gravado te mostrando o que fazer em cada procedimento, como atuar, teses defensivas, modelos de peça prontos, é só baixar e usar o modelo, e também material PDF e mapa mental, tudo para você ter a melhor compreensão possível. Então, comunidade, mais curso gravado com mapa mental, modelo de peça e material PDF. Tudo isso você encontra. Se você quiser eventualmente fazer parte da comunidade, deixa nos comentários aqui ou me chama no direct do Instagram, tá? Vou acrescentar. Se você ainda não me segue aqui, ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora mesmo, deixa o seu like no vídeo e aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem as outras redes sociais que eu estou presente. Me procura lá no Instagram se você tiver interesse na comunidade, manda um direct para mim que minha equipe de suporte vai falar com você, vai te mostrar como é que funciona e vai te apresentar a academia para que você possa fazer parte dessa grande comunidade. Independente se você é advogado avançado, você vai avançar ainda mais, independente se você está começando do zero. Também lá é o local, nós abraçamos e acolhemos todos os advogados, desde que ele queira aprender a prática da advocacia criminal, tá bom? Vamos entrar no nosso tema da aula de hoje, por que você não consegue fechar bons contratos? Eu vou te mostrar algumas deficiências, que pode ser a sua, para que você corrija em tempo e arrume aí a rota da sua advocacia. Roda a vinheta. Pessoal, antes de mais nada, eu quero esclarecer que não existe milagre. Algo que no passe de mágica você não ganhava nada e agora passa a faturar
20, 30, 40, 50, 100 mil, 1 milhão por mês. Não existe fórmula mágica. Existe um trabalho que vai paulatinamente sendo feito e que isso vai trazer bons frutos para você. Mas as coisas não acontecem em 24 horas. Só que se você também não abre os olhos para situações que você pode estar enfrentando agora, esse problema vai ficar cada vez maior, o tempo vai passar e lá na frente você vai, putz, eu devia ter feito isso, não fiz, agora minha advocacia está toda errada, está ruim. Então, agora essa aula aqui é para você corrigir problemas que você pode estar enfrentando, tá? Vou fazer algumas proposições aqui, vamos lá para nossa tela. Por que você não consegue cobrar bem, né, um contrato? Vou mostrar aqui alguns problemas. Bom, se eu estivesse começando hoje, tá? Vou falar aqui do fundo do coração. Se eu estivesse começando hoje, primeiro ponto que eu olharia, tá? Primeiro ponto, vamos colocar aqui, comunicação. Comunicação e apresentação pessoal. Tá. Então, comunicação e apresentação pessoal. Deixa eu tirar. Não, peraí. Isso. Deixa eu colocar como um aqui. A gente vai fazer hoje uma aula bem interessante. Não, aí não, né? Aí. Pronto, modo foco de novo. Aí, tá? Comunicação e apresentação. Deixa eu deixar maior aqui. Acho que agora ficou bom, né? Comunicação e apresentação pessoal. Por muito tempo, os clientes, quando eu recebia no meu escritório, eu não tinha uma boa comunicação. Eu falava muito rápido, era muito afoito. O cliente chegava para falar comigo, tudo bem, vamos lá. Parece que eu estava desesperado por aquele cliente. E eu aprendi que a comunicação ela é muito importante. A comunicação ela é muito importante. Precisa ser o rei, a rainha da oratória? Não. Você só precisa começar a treinar uma fala adequada com seus clientes. Tá? Ah, professor, mas falar vai influenciar? Claro que vai. O fechamento de contrato é um processo de convencimento. Se você conversa com alguém que você não coloca fé, não acredita no trabalho dessa pessoa, a pessoa não vai abrir a carteira para te pagar 10, 20, 30 mil reais em uma defesa ou em um processo. Você tem que fazer essa construção para que a pessoa consiga confiar em você. Se a pessoa não confia em você, como é que ela vai abrir carteira e vai te pagar um valor tão alto? Então é uma situação a ser pensada. A comunicação, quando você for falar com o seu cliente, a gesticulação, tá vendo? Gesticulação da boca, a forma como você se comunica, ela tem que ser muito clara. Você tem que estar sereno, tranquilo, demonstrando para o seu cliente que você é o expert naquele assunto, que você é a melhor opção para ele, que se ele não tiver você à frente, ele corre sério risco de ser preso, porque ele precisa de um bom profissional e você é um bom advogado, uma boa advogada. Então, a comunicação ela é muito importante. Imagina você vai conversar com alguém que não consegue falar, fica nervoso e senta assim, ó. Você acha que eu seria um bom professor se eu desse aula assim? Ou se eu desse assim, ó. E aí, gente, tudo bem? Você acha que seria legal? Agora, quando eu arrumo minha postura, ereto, aqui, olho no olho, peito aberto, tudo bem? Meu nome é Mário Guarnieri, a gente marcou essa reunião aqui para tratar sobre o caso tal. Eu vou fazer uma breve explanação aqui, mas a qualquer momento que achar pertinente, tiver qualquer dúvida, só falar para mim que eu já vou responder, eu vou tentar esclarecer. Hoje o intuito aqui da reunião é sanar as dúvidas que vocês ou que você eventualmente tenha. Certo? E aí essa é uma apresentação. Entende? Então a postura ela é muito importante, a apresentação pessoal. O que você vai estar vestindo? Você vai estar com a camisa tudo lascada? Pessoal, se vocês entram numa loja toda bagunçada e o cara te oferece um tênis de 2 mil reais, você compra? Eu não compro. Me dá gastura, eu saio de lá. Ou oferece um terno de 2 mil reais. Agora você chega numa loja, tá cheirosa, as pessoas trazem comidinha pra você, vão te convencendo, vão conversando com vocês. Os vendedores estão muito bem vestidos,
bem apessoados, isso, sabe? Então a sua advocacia é assim também. Então eu diria que a comunicação e a apresentação pessoal é muito importante. Eu investiria muito nisso, muito, 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 muito. Porque é importante no convencimento de que você é um bom advogado, uma boa advogada. Sem isso, se ninguém colocar primeiro fé no advogado, que você é um bom profissional, quem que vai te contratar? Eu não contrataria. Então é o primeiro ponto que eu indago vocês. Vocês estão bem nisso? Vocês falam bem? Não precisa ser o rei, a rainha da oratória, mas pelo menos ir começar a treinar. Falar de maneira desinibida. Ok? Bom, deixa eu passar a voltar lá. Outro ponto que eu olharia também, deixa eu tirar do modo foco aqui, é a apresentação do trabalho. A apresentação do trabalho é a forma como você vai tocar a sua reunião, tá? Por que eu acho que é importante? A apresentação do trabalho é o motivo pela qual ele deve confiar em você e vai te contratar. Então, assim, como que você faz essa apresentação? Como que é a sua reunião para falar para o cliente, para convencê-lo a te contratar? Uma técnica que eu uso aqui muito no escritório é, primeiro, deixar a pessoa muito à vontade, quebrar o gelo, né? Mostrar ali uma confiança. Tem que analisar integralmente o processo, já conversar com o cliente, dizendo que você já conhece todo o processo. E, principalmente, eu costumo usar um recurso visual. Eu acho que o recurso visual tende a agregar muito na apresentação do seu trabalho. E aí eu vou deixar uma dica aqui, tá? Tem uma IA que chama, pelo menos no momento da gravação dessa aula, tá? Gama. Gama, você dá uma descrição do que você quer e vai montando slides assim bonitos, lindos, perfeitos. Vai montando assim e você pode fazer uma reunião passando aqueles slides. Então, por exemplo, vamos dizer que é uma prisão. Você vai entrar com habeas corpus para tentar a soltura do seu cliente, certo? E aí, como tese, você fala sobre a contemporaneidade da prisão, né? Um caso muito antigo, que de lá para cá não voltaram a delinquir e que não há evidências de que retornaria a delinquir. Né? E como o fato é antigo, já foi desempenhada ali, realizada a busca e apreensão, então não seria o caso de prisão. Então você pode, no Gama, colocar proposta de honorários para a impetração de habeas corpus, tese defensiva, Você escreve 4 linhas e dá um enter, ele monta tudo. E esse recurso audiovisual, assim, o cliente fica, nossa, que legal, que interessante, ele apresentou. Aí você cola partes do processo, assim, sabe? Então, assim, isso enche os olhos do cliente. É obrigatório apresentar numa televisão? Não é. Mas se você quer entrar para o outro nível do jogo, você tem que fazer. Sabe? Fazer um mapa mental, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, ó. Apresentar as teses, tem que ter um recurso audiovisual. Isso vai agregar muito valor ao seu trabalho. Vai agregar muita coisa no seu trabalho. Se você não tem um recurso audiovisual, não que seja errado, mas diminui um pouco o valor do seu trabalho. Então, ter um recurso audiovisual nas reuniões agrega muito. Tá? Monta uma apresentação, coloca o nome do cliente lá, faz a técnica do contraste, fala para ele de tese, o que você pretende fazer no caso, o que o juiz disse sobre o caso, por que ele está sendo acusado, qual é o delito, explora isso. Vai montando ali, vai apresentando para ele. Isso agrega, porque lembra, para ele abrir a carteira e te dar 10, 20, 30 mil reais, ele tem que confiar em você, tem que ver se o seu trabalho é bom. Então você tem que mostrar ali a técnica que você tem. Então isso é um ponto importante nesse processo de convencimento. Tem um recurso audiovisual ali, né? E aí eu deixo recomendação essa IA que chama Gama, tá? Ela monta ali as apresentações para você. E aí é preciso que você tenha também um protocolo de venda. O que é o protocolo de venda? É a maneira como você vai fazer a proposta de honorários. Veja, não é só chegar para o cliente e falar, vou cobrar 10 mil para fazer isso. É um processo de convencimento para que ele abra a carteira e te pague, né, os 10 mil que você está pedindo. Como que é o meu protocolo de venda? Tá? É o meu, você pode adaptar. Tá? Eu tenho os pilares do protocolo de venda, que vai ser igual para todos, e aí você adapta conforme a sua advocacia aí. O meu protocolo de venda é o seguinte, eu não recebo cliente.
Ah, professor, eu tenho um escritório, mas só eu que limpo, eu que toco, eu que faço tudo, não tem problema, tá? E eu, por muito tempo, eu advoguei sozinho, não tinha nem ninguém para receber, era eu e eu. Então o cliente chegava, o que, que eu fazia? Eu cumprimentava ele, deixava sentado na recepção pelo menos uns 5 minutos, dizendo que eu estava finalizando uma outra reunião, já chamava ele, apesar de não estar fazendo nada, de poder já falar com ele, e aí deixava ele tomando um cafezinho. Eu sempre coloco uma música clássica num JBL bem pequenininho, eu coloco o JBL pequenininho lá tocando uma música clássica. E aí, quando tá tocando música clássica, dentro lá da reunião, eu começo a falar para o cliente sobre uma série de fatos, série de fatores. Ali, falo para ele, ó, esse cafezinho é muito bom. Você quer tomar... Vamos lá. O cliente chega. Eu, quando eu não tinha ninguém. Tudo bem. Oi, fulano, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Mário. Olha, eu tô terminando uma reunião e a gente já inicia, tá bom? Fica muito à vontade aqui. Quer tomar um café? Não, obrigado, doutor, eu vou aguardar. Tem certeza, esse aqui é um cafezinho que você não tomar, você vai se arrepender depois, né? Desde dar uma risadinha. Não, tá bom, doutor, eu vou querer. Então tá, passa o café dali pra ele, ó. Aguarda uns minutinhos, eu já te chamo, tá? E aí eu entrava, contava uns 5 minutos, aí eu chamava ele. Isso mostra que você também tem outros clientes para atender, que o seu tempo é importante, que você é um profissional importante. E não que você está ali integralmente à disposição do cliente. Então, deixá-lo esperando um pouco é importante para você se colocar numa posição, não de superioridade, mas de importância, porque para ele é importante, para você também fechar o contrato, mas a hierarquia é ele está precisando de você e não você dele. Perfeito? Hoje eu tenho uma equipe que faz isso, eu nem saio lá. Então, aí dos 5 minutos, eu chamo para reunião, né? Aí eu começo a conversar com o cliente. Primeiro de tudo, nunca você vai fazer a proposta de honorários na lata. Você vai conversar sobre o caso com ele, vai tirar as dúvidas, vai fazer a apresentação e só no final é que você vai falar de valores. Nunca, né, nem pelo WhatsApp você passa valores. Tem que ter doutor, mas quanto é? Vou fazer uma chamada de vídeo? E aí eu vou te explicar melhor? Beleza. Aí, pô, chamada de vídeo, você explica, fala, mostra tudo que tem que mostrar. E aí é um processo de convencimento. Aí você consegue convencer ele do que só no WhatsApp, é tanto. Sabe? E a mesma coisa. Então, esse protocolo de venda, ele é montado passo a passo. Os membros da academia têm acesso integral ao meu protocolo de venda. Eu explico, se tiver dúvida, depois eles mandam lá no WhatsApp, eu explico tudo que eu sigo passo a passo nesse processo de convencimento. E aí o cliente, eu chego no ponto para tentar convencê-lo de que eu sou o melhor advogado, que ele tem que contar com o meu apoio, né? Então eu vou passando por essas etapas. E ter esse protocolo de venda muito bem estabelecido vai fazer com que as suas reuniões se tornem padrões, você enalteça e demonstre a importância e a profundidade técnica que você tem para tentar convencer o cliente de que você é a melhor opção. Então, ter esse protocolo de venda, ele é muito importante, tá? O cliente pisa no seu escritório, quem vai atender, o que é feito, quais são os próximos passos, tá? E uma das questões do meu protocolo de venda, se o cliente fala que vai pensar, sempre ao final da reunião, quando é a primeira vez que eu tenho contrato, eu deixo uma caixinha de chocolate ali, pago ali 15, 20 reais no Sam's Club, aqui na minha cidade tem, que são chocolates diferentes, tá? Não vou comprar caixa da Garoto, vou comprar um Lacta lá, Hershey, isso aí tem no mercado. No Sam's tem uns produtos diferentes, então eu compro um chocolatinho italiano, que não é comum você ir no mercado comprar. E mostra algo diferente, então eu entrego para o cliente. Porque, professor, você vai gastar sempre entregando um presente para o cliente ao final da reunião, mesmo que ele fale que vai pensar ou que ele feche, bom, inconscientemente ele ganhou algo e eu desperto o gatilho mental nele da reciprocidade. Eu dei algo de graça para ele, vai querer me retribuir. Talvez me contratando agora ou depois, enfim. Você tem que deixar essa porta aberta com ele. Então eu sempre faço esse protocolo de venda desse jeitinho que eu estou fazendo para vocês. É claro, eu não falei absolutamente tudo, mas é mais ou menos assim que eu faço. Então, protocolo de venda também é algo muito importante para você observar dentro dos seus atendimentos, tá? Tem que ter esse protocolo de venda para que você tenha, potencialize a possibilidade de te contratar. Outra coisa que eu sempre observo e falo é onde você atende. Onde você atende? Deixa eu tirar aqui, que é o nosso quarto ponto. Onde você atende? Professor, quer dizer que se eu tenho um escritório ruim, feio, eu não vou conseguir fechar bons contratos? Essa é a realidade.
Mas professor, então quer dizer que eu tenho que me matar no melhor lugar da cidade para fechar um ambiente físico? Não, não precisa. Hoje, né, atualmente em 2025, no momento em que essa aula está sendo gravada, nós temos a possibilidade de coworking, que às vezes você não precisa nem pagar por mês, só paga quando for usar. Então imagina, você tem um atendimento para fazer, você marca lá no coworking, chega antes, é claro, lá vai ter secretário, o ambiente vai ser bonito, né? Ou se você tem condições, não tem coworking na sua cidade, chama 2, 3 amigos, racha o aluguel de um lugar bacana. Fato é, se você tiver em um local ruim, né, vamos dizer, não é num local de bairro legal, não é um bairro residencial que não é conhecido por ser um escritório, enfim, essas situações podem prejudicar na hora de fazer a proposta de honorários. Imagina que você vai comprar uma Ferrari e essa Ferrari está lá numa loja que fica na periferia. E aí você chega lá, a loja é meio esquisita, pô, essa loja aqui os caras estão vendendo uma Ferrari, será? Será que não tem treta nisso? Isso é normal, sabe? Desperta. Então, assim, você chega pro cliente, cobra 20 mil, aí seu escritório não tá legal, você não fez uma boa apresentação, tá meio mal vestido, sabe? Daí eu penso, pô, vou dar 20 mil por reais pra esse cara, será que vai fazer um bom trabalho? Aí começa a surgir, emergir várias dúvidas acerca da sua competência. Às vezes você pode ser muito competente, ter uma técnica absurda, mas esse convencimento externo ele é importante. Repito, não precisa gastar horrores de dinheiro com um local, né, um palácio. Você tem a opção de coworking, divide o aluguel de um lugar com os colegas, deixa o local bem arrumado. Tudo, a aparência tem que comunicar. A aparência, a maneira como você fala, a sua apresentação, o ambiente onde você atende, tudo isso comunica. Você não vai num local ruim e vai gastar um horror de dinheiro num lugar que é feio. Né? Você vai na academia, você vai pagar caro numa academia. A academia geralmente hoje está em torno de 100, 150 reais, até 200, né? Uma mensalidade. Aí tem aquelas academias, eu cito aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma academia que chama, acho que é Elysée. Essa academia, ela acho que o valor dela é 800 reais. E se você pega a Blue Fit, que é uma rede grande, é 129. O que vai fazer eu pagar 800 reais na academia? Aí você chega lá, são toalhas que estão geladas, você tem dose gratuita de whey, água gelada que você só pega ali, você tem equipamentos de última geração, nutricionista, são poucas pessoas por horário, então tem uma pessoa individualizada para cada pessoa, o ambiente é bonito. Veja, justifica. Agora eu vou pagar 800 reais talvez na academia feia, que não tem equipamento bom, que não agrega nada? Não. Então lembra disso quando você for tratar de um contrato de honorários. A maneira como você fala, que você comunica, justifica o valor que você está cobrando? Se não justificar, aí está o erro, você está batendo na trave. Arruma isso, coloca uma postura imponente, que você vai ver mudar, né, a forma como você fecha os seus contratos. Então é muito importante fazer essa observação, tá? Muito importante fazer essa observação. Tocou o celular aqui 2 vezes. Eu acho muito importante fazer essa observação, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula hoje, meio que de posicionamento, tá? Saber essas situações e corrigir esses problemas pode fazer com que você tenha um ganho extraordinário aí e fechar bons contratos, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora mesmo. Toda terça e quinta tem aula nova aqui para vocês. Se não me segue nas outras redes sociais, aqui abaixo tá o link de cada uma. Já clica ali, já começa a seguir no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. Ali eu compartilho diariamente o meu trabalho, né, os casos que eu pego, como me posiciono, o que eu vou fazer em cada caso, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima aula.